Perfeito, Então. velho, perfeito. Então, começando. Vamos lá. Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou o Stamato, estou com o Leonel Caldela, aqui como pode ver na Bienal do Rio. E é uma honra te entrevistar, porque, porra, você vem pouco no Rio, né? E eu falo, não canso de repetir, vou repetir isso sempre, você é meu autor favorito, né? Foi Obrigado, um dos livros que eu li e me amarrei pra caralho, assim, foi... Eu não lembro agora qual foi o primeiro. Eu acho que o primeiro foi O Inimigo do Mundo, porque... É dúvida antes de a história, né? O seu, não sei se você conhece, é Canção de Troia. Já ouvi falar, não li ainda, É bom a cara. beça, foram os dois livros que me fizeram assim, acho que inclusive me influenciaram muito como escritor, inclusive. E, cara, fala um pouco de como é que é, tipo, como é que era a sua leitura antes de ser escritor. O que te instigava, como você escolhia as suas leituras antes de se tornar escritor? Cara, é muito, assim, falar em escolher leituras era até complicado pra mim. Porque eu era um leitor meio impulsivo, digamos assim. Eu cresci numa casa com muito livro pra tudo que é lado. Meus pais sempre leram muito. Então, assim, eu olhava coisas que me pareciam vagamente interessantes e pegava e lia. Inclusive, desde pequeno, eu lia coisas que não eram muito adequadas pra minha idade. Assim. Isso explica muita coisa. Mas, assim, então eu era muito pelo impulso, muito pelo que parecia um pouco instigante. Sempre a coisa que mais me atraiu foi personagens, foi o elemento humano. Então, tanto que eu demorei pra ir pra fantasia, porque eu achava, claro, eu tava errado, mas eu era muito novo, assim, eu achava que não tinha tanto esse elemento de personagens muito desenvolvidos, coisa e tal. Meu primeiro contato com fantasia foi Dragonlance, e justamente, os personagens são fortes, né, de Dragonlance. Então pra mim sempre foi por isso, cara. Eu lia, tipo assim, li muito Bukowski, li Clive Barker bastante, cara. Li Rubens Fonseca, assim, meu ídolo total. Então, e era muito assim, sempre foi umas coisas meio aleatórias. Por exemplo, Clive Barker, apareceu uma resenha do Clive Barker no jornal Zero Hora de Porto Alegre. Que é uma coisa que não é muito comum, tipo, o jornal brasileiro resenhar um livro de terror. E eu olhei, e eu era novinho, cara, tipo 13, 14 anos. Olhei e eu, vou ler, vou comprar. Por exemplo, o Rubens Fonseca, eu vi uma resenha do filme A Grande Arte, que era dizer assim, sobre luta com facas. E eu, pô, que legal, luta com facas, vou atrás do livro. Sabe, uma coisa bem aleatória. Então, era muito por impulso. Eu não tinha muito referencial de fantasia. O meu referencial de fantasia era mais por RPG, alguma coisa de quadrinhos mesmo, mas por literatura não tinha muito. Eu sempre fui mais para essa ficção mainstream, digamos, assim, às vezes a gente chama a literatura com L maiúsculo, né? Ou pro terror. Alta literatura. Né? Alta literatura. Algumas pessoas chamam de literatura erudita, não gosto muito, né? Mas ou pro terror mesmo, ou pro drama. Mas era muito isso, assim, cara. Era aquela coisa, tipo, algo que me chama a atenção, eu ia lá e pegava. Você falou de Bukowski e você acabou do Lovecraft, que também cresceu uma casa cheia de livros e que leu muito no garoto. Como você vê assim, a questão do niilismo na literatura? Você gosta, você procura, já gostou mais, já gostou menos? Eu tô, pra ser bem franco, eu tô numa fase de transição com isso, cara. Porque eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma fase de ser muito seduzido pelo niilismo. Mesma coisa, por exemplo, Bukowski, ele tem todo esse universo e eu nunca levei a sério. Mesmo bem novo, lendo assim, nunca foi a coisa que eu achava, nossa, que legal. Sabe, sempre pra mim foi muito claro que era uma coisa de degradação, coisa e tal. O Lovecraft tem a coisa, né, existencial, mas hoje em dia, cara, eu acho que é mais corajoso, não sei se maduro é a palavra, mas digamos assim, mais complicado o final feliz. E o otimismo, sabe? Eu acho que se tu fazer uma história que tenha um componente, não é edificante, eu tenho um pouco de ranço com a pessoa que quer te ensinar a viver. Então não é questão do edificante. O cara que tem uma atitude, uma postura pra cima, me atrai muito hoje em dia, cara, sabe? É uma coisa que eu acho muito corajosa
mas tem que ser real. Porque se tu simplesmente fala, não, sabe, uma coisa poliana, vamos lá, tudo é legal, é falso, sabe? É simplesmente... Artificial. É artificial. Então, eu acho assim, tu achar uma coisa positiva no real, eu acho que é o pulo do gato de hoje em dia, assim, sabe? O niilismo não é mais muito uma coisa que me atrai tanto. Eu acho que tem muito uma coisa, como é que eu vou te dizer? Tem algo que eu acho de muito, muito verdadeiro, muito heróico em um universo niilista com personagens otimistas. Isso, pra mim, é uma coisa que tá muito na minha cabeça hoje em dia. E voltando de leitura, como é o Caldela hoje como leitor? Como você escolhe a leitura hoje em dia? Como que você procura as coisas hoje em dia? Para encerrar a última pergunta. Meu, o Caldela de hoje em dia, leitor, é uma decepção total, cara. Eu virei um leitor lento e preguiçoso, sabe? É preguiçoso? Eu sou assim, eu curto muito ler, muito mesmo, mas eu, vou ser bem franco, assim, muitas vezes, no final do dia eu tô cansado, eu escolho uma coisa mais passiva. Então eu tento me forçar a ler mais, eu começo muitos livros. Então assim, agora eu tô lendo um do Murakami, que é um Q84, que eu acho excelente, mas é um livro que eu tô indo devagar nele, parece um livro que tem um flow mais lento, assim, né? Eu tô lendo uma biografia dos Ramones, eu sou fãzaço dos Ramones. Só na marca diga. Só que assim, é muito legal, não tem valor literário, né? É uma coisa mais de revista, assim, coisa, é muito divertido. Ao mesmo tempo, eu tô lendo um livro, eu esqueci o título, cara. Desculpa, eu esqueci o autor. O título é As 15 Primeiras Vidas de Harry alguma coisa. Enfim, foi um livro que foi recomendado, eu vou ler, comecei também. E eu tô lendo o segundo livro de uma série de Warhammer 40k, que é tipo bem, sabe, ficção científica, fantasia, aquela coisa bem nerdona, assim. Sim. Então, assim, eu comecei esses 4. E eles estão em vários estágios de leitura. E eu meio que pulo de um pro outro, mas eu não tô indo muito pra frente de uma vez só. Tá, assim, eu, assim como muita gente, tô precisando de um pouco mais de disciplina pra ler, cara. E agora, pra mim, a leitura tá sendo muito pautada pela pesquisa e pela necessidade. Eu falei aqui na palestra que eu tô trabalhando agora com um romance histórico, né? Uma fantasia histórica, digamos assim. Então, não ficção agora foi boa parte da minha vida, cara, sabe? Eu, peguei fonte secundária, peguei, historiador catedrático, antigão. Eu recorri, inclusive, ao audiobook para ser mais dinâmico, tu entende? Então, assim, tá sendo muito pautada pela necessidade, mas eu sempre faço a tentativa de uma coisa além. Então, no próximo encontro, eu te pergunto qual dos 4 livros você leu primeiro. Espero que eu tenha acabado algum deles, cara, é meu objetivo. Muito obrigado, cara. Uma honra. Valeu, cara, brigadão. Uma honra, valeu.